Bem-vindos ao canal, meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre o livro Os Náufragos do Batávia. Esse foi um evento que ocorreu no século XVII, então o que eu vou falar aqui não tem como dizer que estou dando spoiler, porque são eventos registrados num processo criminal. Esse autor, ele ficou vários anos fazendo notas, pesquisando os arquivos, pegando recortes de jornal, frequentando os locais onde aconteceu o evento, para poder escrever o que ele considerava uma grande obra a partir de uma ideia magnífica que ele teve sobre um evento completamente diferente. Mas nesse meio tempo, que já era algo anedótico entre os amigos dele, apareceu que, segundo ele, foi um escritor muito mais capacitado, pelo menos para escrever a obra, e escreveu um grande romance, e ele ficou sem jeito de fazer isso, porque ele achou que ele não tinha mais porquê de fazer. Mas, embora não tenha escrito um romance, ele fez aqui como se fosse um relatório, uma narrativa do que aconteceu nesse naufrágio. Porque naufrágios eram coisas comuns, eram eventos comuns, mas esse chama atenção por uma série de situações que acabaram acontecendo quando essas pessoas ficaram meio que desamparadas num pequeno arquipélago próximo da Austrália. Era um navio da Companhia das Índias, um navio holandês, mas o fato em si é que havia um homem aqui chamado Cornelis, o terceiro em comando. Havia uma cadeia, uma estrutura hierárquica na Companhia das Índias que levava assim uma possibilidade de que, em caso da ausência dos primeiros em comando, essa liderança iria recaindo por uma questão programática naqueles que vinham logo a seguir nessa hierarquia. Bem, mas enfim, esse Cornélios é um sujeito complicado, tá? É uma figura meio apagada, ele é um boticário, ele está fugindo da Holanda por alguns problemas que ele arrumou, por algumas amizades que ele tinha. Mas enfim, ele já vinha planejando um motim, pelo que a gente fica sabendo, ele já vinha planejando um motim, mas quando ele estava planejando esse motim, o navio Batávia, ele acaba naufragando em algumas ilhas próximas da Austrália. Esse naufrágio, com mais ou menos 300 pessoas, os dois líderes, as duas lideranças do navio, acabam fugindo com os marinheiros mais experientes, abandonam essas pessoas, né, nessa condição, abandonam essas pessoas à própria sorte, porque acham que não iriam sobreviver muito tempo e não havia recursos de salva-vidas suficiente para todo mundo, então eles abandonam essas pessoas precisamente em duas ilhas aí, no início do naufrágio. Vão embora. Bem, quando eles fazem isso, ficam para trás quase 300 pessoas, entre elas esse Cornelis. O Cornelis era uma figura covarde, medrosa, de poucos atributos físicos, pelo que fica descrito aqui, de poucos atributos de liderança, mas ele é um sujeito que tem uma capacidade de persuadir as pessoas muito grande. Ele era capaz de persuadir as pessoas. Ele tinha assim, o dom da persuasão. E aí ele vai ser acolhido como a liderança restante por essas pessoas. À medida em que ele é acolhido, ele coloca o plano anterior do motim, ele coloca esse plano e vai assegurando comparsas nesse plano de levar à frente um motim ainda no futuro, porque ele entendia que as pessoas iriam voltar para buscá-los, então ele entende que quando elas voltarem, ele vai colocar esse motim em prática. Bem, mas para fazer isso, ele consegue juntar mais ou menos 20 pessoas entre quase 300. E aí ele vai começar a tentar diminuir o número de pessoas que não são associadas a ele.
Ele não, a princípio ele começa a eliminar essas pessoas discretamente, uma a uma, com esses comparsas. Mas isso é muito lento. Então ele pretende colocar as pessoas em outras ilhas do arquipélago que não têm recursos, e ele acredita que não tenha recursos nenhum nessas ilhas, principalmente água, para que essas pessoas possam morrer. E aí ele separa um grupo de soldados, manda para uma ilha, coloca numa ilha, com os barcos que ele tem à disposição. Outras pessoas, ele vai separando as pessoas e colocando em ilhas diferentes. Ele acha que nessas ilhas não tem recurso e elas vão morrer. Mas elas acabam encontrando aí uma fauna muito grande, muita pesca, muitas aves, muita água potável, e isso acaba aborrecendo profundamente o Cornelis. E aí ele traça outros objetivos para eliminar essas pessoas. Na verdade, ele impõe um verdadeiro reinado de terror. Quando essa companhia tinha uma estrutura de cadeia de comando que previa assim uma comissão que auxiliasse essas lideranças em quaisquer situações. Tá? E aí, a primeira coisa que ele faz é trocar toda essa comissão, na verdade são 5 membros, por pessoas da confiança dele. Uma tática que foi repetida ao longo do século XX, principalmente, por outras pessoas. Né? Então ele troca essa comissão, esse conselho que auxilia o comando, por pessoas da confiança que devem o cargo exclusivamente a ele. É a primeira coisa que ele faz. E aí, quando ele percebe que algumas pessoas estão querendo se dirigir a outras ilhas para escapar ao seu comando e procurar condições melhores de vida, ele ordena um massacre imediato dessas pessoas. E aí toda a máscara cai. Toda a máscara de que as coisas poderiam ser minimamente normais caem ali. E as pessoas, quando veem isso, em vez de se revoltar, elas vão se submeter a ele completamente. E aí ele começa a matar aleatoriamente as pessoas nessa ilha. A primeira coisa que ele faz é matar os inválidos e os doentes. Isso também é outra característica de eventos que ocorreram no século XX. Ele manda matar todos os inválidos e doentes no primeiro momento. E aí ele vai, todos os dias ele mata alguém nessa ilha. Ele procura tornar as pessoas cúmplices desses assassinatos. Ele chega e ordena que outras pessoas matem. Se essas pessoas se recusam a matar, ele mata essas pessoas. Na verdade, o grupo dele, ele mesmo não mata ninguém. Ele mesmo não mata ninguém, ele só manda matar. E ele impõe um verdadeiro reino de terror nessa ilha, na ilha em que ele está. As mulheres se tornam escravas sexuais do grupo, todas as mulheres. Apenas 2 são reservadas pela beleza para servirem exclusivamente a ele e ao seu imediato em comando, seu segundo em comando. Matam bebês, matam crianças, eles não se detêm diante de nada. Algumas pessoas se encontram fazendo isso, elas se sentem bem, então ele acaba despertando algo muito ruim nas pessoas. As pessoas que são verdadeiramente ruins vão gostar dessa prática e vão aderir a ele. Inclusive tem o relato aqui de um jovem adolescente que implorava para matar alguém, para que eles deixassem de matar alguém, e eles acabam deixando, mas é uma coisa que enoja até as lideranças aqui, essa sede de sangue desse rapaz. Né? Apenas um homem, um soldado, resiste ao Cornelis. É um sujeito chamado Reis. Ele fica em outra ilha, ele acaba atraindo as pessoas acabam fugindo para essa outra ilha para ficar com ele. Só que ele não tinha nenhuma arma, porque o Cornelis controla todas as armas que tem na ilha. Ele deixa todas as armas sob o seu controle, inclusive se valendo no início da autoridade que ele dispunha. E ele vai tentar fazer uma guerra contra essa outra pequena ilha, para destruir a resistência que havia a ele. Até porque o fato de haver essa outra ilha fazia com que as pessoas tentassem fugir do reinado de terror que ele tinha instalado, onde ele se encontrava. Esse soldado vai resistir a ele com paus, pedras. A única coisa que eles tinham para resistir era isso, paus e pedras. O Cornelis tenta fazer eles se renderem, tenta convencê-los a se render,
dizendo que não iria fazer nada com eles, que eles deveriam se entregar, que eles não deveriam lutar porque a luta seria inútil, que eles não deveriam lutar porque isso só traria mais sofrimento, mas eles não são seduzidos por essa lábia que ele tem. E é interessante aqui porque esse sujeito, como eu disse para vocês, ele não tem atributo físico nenhum, ele não tem... Inclusive ele era impotente, assim, de várias formas que vocês possam pensar. Ele era uma figura bastante impotente. Ele era bastante impotente. Inclusive até o assédio que ele faz a uma jovem que tem aqui, assim, não é um assédio com muito sucesso por algumas incapacidades que ele tem. Mas enfim, ele convence essas pessoas, ele usa ele tem uma persuasão que é impressionante. E aí ele faz despertar nas pessoas o pior delas, tá? A sujeição abjeta, a vontade de matar. Ao final, numa reviravolta quase de Hollywood, como o ator até aponta isso, quando ele está para dominar as outras pessoas, não exatamente ele, mas o grupo dele, ele acaba voltando às autoridades que tinham fugido e salvando esse grupo que provavelmente seria eliminado, e ele vai ser julgado, condenado e morto ao final disso tudo. Tá? E é impressionante como um homem, apenas um homem, consegue se impor a quase 300 pessoas e implantar um reino de terror, um reinado de terror. Tá? Principalmente por causa da docilidade das pessoas boas. As pessoas boas são dóceis, elas não reagem, elas aceitam primeiro um princípio de autoridade que ele tem, e acaba acontecendo toda essa história extremamente pavorosa que ocorreu nesse naufrágio no século XVII. É uma pena que não existam romances em português sobre esse evento. Existem vários, inclusive esse que o autor acha que seja o definitivo, mas nenhum deles foi traduzido ainda. E aqui a gente tem uma situação em que a gente vê assim, em cena uma pessoa ruim, a capacidade do mal que existem em algumas pessoas, que existem em todos nós, mas algumas que são particularmente perversas. Tá? E na análise desse personagem, no processo desse Cornelius, se percebe que ele tinha uma influência de um pintor chamado Torrentius, um cara extremamente sacrílego, um nihilista do século XVII. Inclusive ele havia fugido da Holanda por causa da amizade com esse sujeito. E ele também participava, ele era um anabatista. Um anabatista tem algumas facções anabatistas, entre elas algumas que defendem certas teorias bastante assim esdrúxulas, e não sei exatamente se foi isso que influenciou a atitude do Cornelius, mas ele implantou num pequeno arquipélago, um arquipélago que tinha vários recursos, as pessoas não entraram em conflito por causa de escassez, não foi por causa de escassez, havia muita coisa para eles comerem, havia muita água, pelo menos o bastante para eles ficarem vários anos ali. Uma fauna que não estava acostumada à presença do homem, então ela não tinha medo, ela não fugia, eles podiam se alimentar muito bem, tinha muita água potável, e mesmo nesse ambiente esse homem perpetrou esse reinado de absoluto horror em pleno século XVII. Em termos de miniatura, foi assim, algo que antecipou outros regimes que vieram a existir no século XX, e que implantaram um verdadeiro reinado de horror, de sangue, de morte, de lágrimas, enfim. É uma pequena obra, é um pequeno relatório, mas eu achei muito interessante e eu pretendo ler. Assim que eu ler o romance a respeito desse naufrágio, eu pretendo fazer uma resenha para vocês. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.